De volta com o nosso Você Bonita e a gente começa então o assunto. Vamos falar sobre botulismo com a doutora Letícia Fiore, infectologista, e com a nutricionista Gabriela Sila. Bem-vindas. Prazer recebê-las. E o assunto é muito sério, né? Conforme a gente vai tendo informações, enfim, eu me preparei para a pauta e tal, eu falo, poxa, são coisas que às vezes passa batido pelas queixas e sintomas que a gente vai colocar daqui a pouquinho e que pode ser algo grave envolvendo então o quadro. Então, doutora, vamos começar. O que significa, né? O que é o botulismo? Sim. Carol, o botulismo é uma doença que é causada por uma toxina produzida por uma bactéria, chamada Clostridium botulino. Ok. E ela produz essa toxina e é a toxina que causa esse grande transtorno. Entendi. Tá? Ela pode ser proveniente de alguns alimentos, né? A gente vai falar sobre isso. E essa toxina, ela costuma agir de 12 a 36 horas após a ingesta do alimento contaminado. Tá. Então, é bem rápido, né? O quadro clínico pode chegar a 8 dias, mas é uma toxina que causa alguns transtornos e de maneira bastante rápida e pode ser bastante grave, pode ser. Então, doutora, não é simplesmente uma infecção, não é simplesmente a bactéria que está ali, vai para a corrente sanguínea e tal, como a gente sabe de outras doenças Sim. e outros problemas como infecção. Mas é a toxina que ela é produzida e aí o que acontece? Então, se dentro desse período, né, a gente não tiver um diagnóstico e agir. Sim, quando a toxina é ingerida, né, ela é absorvida pelo intestino e vai para a corrente sanguínea. E o que acontece é que essa toxina, ela impede, ela bloqueia os neurotransmissores que causam a contratura muscular. E começa, os primeiros sintomas são gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, uma dor abdominal. Mas, na sequência, podem vir os sintomas neurológicos, por isso que a gente chama de neurotoxina. Tá. E geralmente tem um caráter descendente, que a gente fala, começa nos pares cranianos, então tem visão turva, alteração visual, a queda da pálpebra, que a gente chama tecnicamente de pitose palpebral, dificuldade de engolir alimentos, deglutir, engasgos. E quando vem para o tronco e membros, a gente fica muito preocupado com o estado de gravidade, porque ela pode paralisar o diafragma, que é nosso músculo respiratório. Ah, é pelo diafragma, entendi. Exato. Não é pelo pulmão em si. Não, o pulmão ele pode ter complicações da broncoaspiração, então pode ter uma pneumonia aspirativa pelos engasgos, né? Entendi. Mas ele paralisa a musculatura, então muitas pessoas que estão com botulismo, elas precisam ser internadas, intubadas como forma terapêutica para manter a ventilação, enquanto esses neurônios não se regeneram, porque tem algumas formas de controlar essas toxinas que a gente vai falar, mas as que já estão conectadas no nervo, elas precisam da regeneração desse neurônio para que haja a melhora desse quadro neurológico. Gente, olha que interessante, a gente não para prestar atenção. Eu vou já tocar no assunto dos alimentos, então, onde a gente encontra, e são algumas formas de contaminação, que elas também vão explicar, e daqui a pouquinho a gente vai colocar aí para vocês, então, os principais sintomas de novo, que a doutora já citou. Vamos deixar bem fácil, né, para você ter essa informação. Aqui a gente tem um pouquinho para ilustrar, né? E aí, como é que é feita, então, a contaminação através desses alimentos? São alimentos que, teoricamente, tiveram contaminação com essa bactéria, quando né? foram inseridos... Justamente, pela má higienização, ou pela má... Como que eu vou dizer? Estoque mesmo, não nem necessariamente a manipulação, mas a questão da contaminação mesmo com a bactéria nos recipientes, né? Nossa. Ela é uma bactéria que é anaeróbia, né? Então ela não precisa de tanto ar para sobreviver. Então esses alimentos que a gente tem, por exemplo, com pouco contato ao ar, então envasados ou enlatados, ela fica ali durante muito tempo, né? Gente, olha só, então a gente está falando das latinhas, Sim. Estamos falando de palmito, é bem comum, né, quando eu falo do palmito. A gente está conversando lá fora, né, porque a gente associa o botulismo ao palmito, né, a primeira coisa que a gente pensa. Mas tem outros meios de comunicação, outros meios de transmissão, né, e a gente estava conversando muito do mel. O mel também, gente. Sim. A gente estava falando sobre o mais comum, todo mundo já ouviu falar do palmito, porque por ser uma bactéria que não precisa de oxigênio para sobreviver, o cenário ideal é um ambiente fechado, com nutriente, úmido, então ali ela vai se proliferar. As latas estufadas têm algum sinal de que está errado, porque está havendo proliferação. Latas enferrujadas não devem ser, o alimento não deve ser consumido. Assim, quando tem líquido, o líquido está turvo, é sinal de que algo não está indo bem, algo está inadequado com aquele alimento. E aqui a gente encontra basicamente a toxina, tá? No mel é o esporo, porque a bactéria, quando ela está no solo,
ela está em diversos locais, mas na forma esporulada, que quando ela encontra um meio hostil, ela fica adormecida, digamos assim. Então, no meio ambiente, a gente tem essa bactéria, esse esporo. E no mel a gente tem esse esporo. O mel é muito importante a gente falar, estava falando para ela, porque as vovós adoçam os chás dos bebês com mel, embora a gente saiba que tem algumas orientações dos pediatras para não consumir açúcar, não é só pelo açúcar, é pelo esporo do Clostridium que fica no mel e causa a paralisia do bebê. E bebê não tem muitos sinais. A gente fala que é a síndrome do bebê molinho. Ele não abre os olhos, ele engasga para mamar. Pode ser pela contaminação. Pode ser a contaminação do mel. A gente compra muito, né, dos produtores que são locais, né? Esses alimentos em si a gente sempre come, né? Comumente compra, obviamente, de produtores que são mais locais, né? O mel muito disso. Ah, conheço tal pessoa que tem o mel mais barato, que produz. Você não sabe como é que é a produção. Procedência, né? Agora, minha dúvida é a seguinte, 2 questões. Como a gente mata esse atingindo uma temperatura X, então, se a gente levar para aquecer isso aqui, se a gente consegue garantir que a bactéria, né, que essa toxina não prolifere, etc. E também se muda o sabor do alimento, ou o cheiro, ou a aparência, porque uma coisa é a gente conseguir visualizar a latinha, às vezes a latinha não tem nada diferente, mas dentro pode ter uma contaminação. E aí? Vamos pensar assim, a gente sempre orienta, independente se é uma boa qualidade, né? Esses a gente de supermercado. Seria uma base meio que primária a gente realmente pegar os alimentos e ferver. Tá. Isso necessariamente seria o primário para todos, independente se ele tem uma boa procedência. Mesma coisa do mel, a gente teria que aquecê-lo. Aquecimento, então, pode garantir uma... Sim, porque o mel ele não vai mudar, né? A questão da composição, né? A questão do aroma ou da textura, mas de fato vai ter a contaminação, né? Alguns alimentos, de fato, que nem ela comentou conosco, vai mudar a cor da água. Isso muda, fica mais turva. Pode mudar o odor também. Isso. O odor também, então vai ter um cheirinho. Latinha estufada, não consumir, mesmo que não, o alimento esteja em aspecto habitual. Se está estufado, alguma coisa tem de errado. Entendi. Não é para ter ar, né? Aí dentro, a mesma coisa a tampa desses alimentos. Então, ter esses cuidados, assim. E sobre, você falou, refrigerar o produto, né? A gente sabe que já foi encontrado toxina em peixe refrigerado a 3 graus, porque resiste, é uma bactéria que resiste. Então, o aquecimento por acima de 100 graus por pelo menos 30 minutos, ele consegue inativar a toxina. Mas o esporo, ele pode sobreviver. Então, o nosso maior problema realmente é a toxina, a imensa maioria dos casos é a contaminação pela toxina. E então, a fervura desses alimentos por pelo menos 30 minutos acima de 100 graus é super importante. E o mel, apesar de a gente poder aquecer, para crianças a gente não recomenda só acima dos 2 anos de idade. Que aí o risco é menor de ser tão rápido o quadro? É porque o risco, aí o intestino, a microbiota dessa criança já é mais preparada para lidar com alguma injúria, com alguma doença, porque a gente lida com isso o tempo todo. Mas o intestino do bebê, até 26 semanas de maneira alguma, mas nós médicos recomendamos até 2 anos não ofertar mel. Tá vendo, gente? Importante a informação. Agora, a gente tem uma outra forma também de contaminação que eu desconhecia, mas pelas feridas abertas. E aí seria dessa parte que você está dizendo, quando ele está ali na natureza, no contato. São algumas formas, pode acontecer em acidentes com esmagamento, e aí o esporo vai para a corrente sanguínea, mas geralmente é comum em usuários de drogas injetáveis, né? Então, a gente sempre fala como redução de danos. O ideal é não usar drogas, mas se usar, não compartilhar agulhas e seringas e usar esterilizadas. Mas o usuário de droga, ele vai colocar o esporo dentro da corrente sanguínea. Entendi. O que ele não vai ter? Gastrointestinal. O sintoma gastrointestinal não vai ser presente, mas ele vai ter os sintomas neurológicos. A paralisia, descendente. Então, isso vai ser presente também. A gente tem que falar no canudinho, no dispositivo de droga inalatória, pode pegar o esporo também. Também. Olha. E a gente citou aqui esses sintomas e você comentou que podem surgir de 8 a 36 horas. Isso. Depois ou do contato ou da ingesta. Da ingesta, isso. Mais comum na ingesta, de 12 a 36 horas já iniciam os sintomas, mas pode até 8 dias é o período de incubação comum. Então, esses sintomas gastrointestinais. A gente começa a desconfiar nos surtos, né? A pessoa se alimentou, tá todo mundo com uma gastroenterite, será que é comum? E aí começam sintomas neurológicos, porque é uma doença rara, a gente não vê. Raro.
Mas agora, há 15 dias, teve um caso na França de uma morte. Foi essa que eu te mandei, Glaucia? Foi, né? Que eu mandei para minha sardinha diretora. enlatada. Sardinha enlatada. Você pra vê, minha né? diretora, eu mandei. Então, é raro, mas a gente tem que saber como acontece o contágio, tentar se prevenir. E se houver algum sintoma, buscar assistência médica, porque o paciente com botulismo, ele tem que ficar em unidade de terapia intensiva. Ele precisa de monitoramento, porque chega a paralisar o diafragma e a gente não tem insuficiência respiratória, não tem aquela falta de ar, de espineia, porque paralisa, ele está ali e você não percebe, então tem que monitorar os sinais. Mas, doutora, como então um paciente que chega com esse relato e até com coisas que, outras doenças que têm sintomas como esses, comuns, que a gente estava né? comentando exatamente que é isso que eu acho que também, atrapalha bastante. Sim. Como é que é a conduta médica hoje, sabendo que a gente tem então uma questão que é rara, mas que ela pode acontecer, tem que ter ali, né, um rastreio já imediato quando o paciente chega com esses sintomas, até com gastroenterite, enfim. A gente sabe que em alguns casos, no início, a gente não pode usar antibiótico. Para alguns casos, que pode haver destruição da bactéria e eliminação maior da toxina. O que a gente sabe é que quando há suspeita, o ideal é fazer uma cultura do sangue, uma hemocultura das fezes, quando possível, e se tiver o alimento, né, enviar para as autoridades, para a vigilância, notificar a vigilância, para haver uma investigação do alimento. E na suspeita tem a antitoxina. A antitoxina, ela neutraliza a toxina que está circulante, mas a que já está conectada no nervo, a gente tem que esperar a restauração do nervo para que aquele efeito vá embora. Mas graças à antitoxina é que a gente tem só uma letalidade de 5 a 10%, que é muito alta, mas poderia ser pior se a gente não tivesse essa medida. Olha, vou lá e já volto para a gente continuar o assunto. Tem perguntinha do público daqui a pouquinho no @VocêBonitaTV. A gente vai entender mais dessa questão do tratamento, da prevenção e até dos exames, né? Como é que a gente tem ali a comprovação. Volto já. A gente vem para esses assuntos, gente. Vamos lá, a gente tem as informações então aqui para recapitular dos sintomas mais comuns. Vamos colocar na tela então. E vamos falar também da prevenção. Então, fraqueza muscular, que a doutora explicou por quê. Turvação visual, náusea, diarreia e vômitos. Tem alguma coisa diferente nessa náusea, diarreia e vômitos, doutora? Não, é habitual. É a de sempre. É aquela questão gastro mesmo. Exato. Ai. E eu acho que a gente tem mais uma, né, Glaucia? Então, você quer destacar alguma coisa aqui também? É importante que muitos sintomas começam semelhantes, né? Mas quando sabe que consumiu algum alimento, outras pessoas estão apresentando sintomas semelhantes, é bom sinalizar, guardar o alimento e enviar para análise. Porque às vezes a gente não consegue a tempo coletar laboratório e a gente precisa da análise da investigação desse caso, sabe? Só no exame de sangue não vai dar ali que muitas há vezes essa não toxina. vai dar. Muitas vezes não vai dar. E uma pergunta, uma pessoa que está infectada, até legal isso, a gente comeu do mesmo alimento infectado, todos vão apresentar sintomas? Ou algum vai ser um pouco mais Possivelmente todos, porque é uma toxina muito... É considerada a toxina mais letal, essa toxina, acreditem se quiser. Então, é uma toxina que não dá para passar despercebido, ela passa pelo trato digestório, ela não é inativada pelo suco gástrico, né? Então, ela vai causar sintomas. Porque geralmente pode falar, né, uma infecção intestinal, mas às vezes um apresenta, outro não, não passa de né? uma pessoa para outra, isso é interessante, não passa... não sou eu que passo para você, mas consumindo do mesmo alimento, na mesma fonte. Na mesma fonte. Agora, prevenção importante, hein, gente? Atentos, então, a essa tela aqui, olha. Evitar a ingestão de alimentos em conserva que estiverem em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas ou com alterações no cheiro e no aspecto. Número 1, essa é a regra mesmo, né? Na sequência, produtos industrializados e conservas caseiras que não ofereçam segurança devem ser fervidos ou cozidos por pelo menos 15 minutos antes de serem consumidos. E ainda, o preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene, que tem a questão do vidro, né? Tem. Da higienização. Tem um manualzinho do CDC que os produtores podem seguir as normativas e aí fica mais seguro para eles e para o consumidor final. Até para quem compra, né? Sim. Quem faz essas conservas caseiras. E certifique-se que essas medidas foram adotadas pelo estabelecimento que preparou o alimento. Lave sempre as mãos. E aí a gente cai numa outra questão, que é a seguinte, isso a gente em casa, né? Mas e quando a gente come fora?
Então, é por isso importante a confiança que a gente também tem que ter nos lugares que a gente escolhe, né, doutora? Sim. E o princípio de tudo na medicina, a gente fala que é prevenir. E quando não puder prevenir, diagnosticar precoce. Então, sempre estar atento aos sinais, né? E não dá febre, né, doutora? Não dá febre. Desse não tem febre. Não dá febre. E essa questão neurológica é importante. Eu tô engasgando, porque será? Meu olho tá estranho, tô com turvação visual. Não é habitual. Tem alguns diagnósticos diferenciais, mas a gente precisa entender que não está normal, né? E precisa ser investigado. Sempre procurar o médico. Carol, a gente fala, e muito importante que você falou, né? Que eles têm que realmente absorver a informação, porque a informação gera prevenção. Sem né? dúvida. Os alimentos que eles são curados, né? Que eles passam por esse processo de cura, que eles ficam em conservação, eles já têm um sabor um pouco mais difícil de você identificar. Porque já é mais salgadinho. Justamente. Então, a gente conversando, inclusive, do lado de fora, a gente falou, poxa, é muito difícil, porque tem alguns pontos que a gente sempre deixa passar. Né? Você vai pegar, por exemplo, a gente geralmente consome palmito em salada. A gente não ferve o palmito. Sim. Né? As conservas a gente geralmente usa para um tempero, a gente consome cru, né? A gente conversou sobre o pesto, né? Imagina, pesto, quando que a gente vai deixar passar isso, né? Então, são pontos que são primordiais, então é importante, de fato, que tenha um processo dentro de casa, né? Numa questão de qualidade um pouco mais minuciosa, porque passou, né? Imagina o tanto de coisa que a gente tem a perder ali. Sem dúvida. Né? E salsicha também entra nessa história, sim, né? Sim. A gente estava conversando, né? Das carnes também. curadas. Sim, né? carne de lata. Sim, que é não é muito nosso comum. Hábito, né? Nossa, em São Paulo não, mas no Norte e Nordeste tem conserva as carne feijoadas de lata. enlatadas que vêm com o feijão e as carnes, né? Fiquem atentos. Eu vou botar perguntinha? Vamos? Sim. Perguntinhas do público, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Eliana, obrigada. Essa toxina é a mesma usada na estética? A gente falou sobre isso, mas eu falei, acho que vai confundir a cabeça do pessoal. É a mesma, a toxina botulínica é a mesma, mas quando ela é usada na estética, ela é utilizada num grupo muscular pequeno, por um profissional capacitado e habilitado. Então, ela realmente tem essa função de parar o impulso do estímulo, que é para prevenir as rugas, né? A gente sabe que a toxina botulínica é para isso, para a musculatura não ficar frequentemente contraindo e fazendo as rugas. É a mesma toxina, só que feita num lugar com um profissional capacitado, ela é segura. Pode haver, né, a que a gente chama que é por um erro, pode, mas não é comum, tá? Não é comum, Não é comum. Por isso que a gente bate na tecla que tem que ser com alguém profissional que conheça capacitado, exatamente cada ponto, exato. Né? Gente, principalmente no rosto. Perguntinha do público, tem mais? Tinha certeza que iam perguntar isso, a gente comentou. Silvia, obrigada, um beijo. Botulismo pode ser confundida com Guillain-Barré? Sim, Guillain-Barré é uma síndrome. Também é uma paralisia que acontece, da mesma, semelhante, né? Então, ela entra nos diagnósticos diferenciais. Tá. Então, por isso que eu falei, é tão importante a avaliação médica, porque esse caso que eu comentei com a Gabi, eu falei, é uma situação em que houve o consumo do pesto, ela estava consciente, mas paralisada, os médicos iam avaliando e ele notou uma resposta em um dedo do pé, quando ela pôde responder que ela estava sentindo, porque sente-se tudo e a consciência é preservada. Tá, essa é a diferença. Então, assim, o Guillain-Barré pode haver isso, mas tem alguns exames neurológicos diferenciais que devem ser feitos, assim como outras síndromes neurológicas que entram no diagnóstico diferencial. Que talvez no botulismo a pessoa ainda consiga mexer e na síndrome não. Não. Entendi. Olha, gente, vou agradecer. Dá tempo de mais uma, Malsa? Chegou muita perguntinha, né? Então, de contágio novamente para a gente fechar. A alimentação, a ingesta, certo? Como a gente comentou. Sim. Uma pessoa não passa para outra, mas se tiver aquela questão da ferida aberta e do uso de algo que esteja contaminado diretamente na corrente sanguínea, vai ter também contaminação. Vai ter também. Porque a bactéria ela vive. Exato. Doutora, como é que extermina a bactéria? Meu Deus, agora a gente vai ficar pensando nisso. Nosso mundo é invisível, eu sempre te falo isso, cheio de bactérias, vírus, micro-organismos, que eles compõem o ambiente e eles são para o equilíbrio. O que a gente tem que sempre retomar
é os cuidados gerais. Os velhos hábitos. Os velhos Exato. hábitos, né? É isso. Obrigada. Doutora Letícia Fiori, infectologista, e Gabriela Sila, nutricionista, você encontra no @doutorabreviado Letícia Fiori, lá no Instagram. A doutora tá sempre com a gente, @doutora Letícia Fiori, tudo junto. E a nossa querida Gabriela Sila também, então é @nutricila, o Sila com 2 L's, tudo junto, @nutricila, vocês já encontram o trabalho dela. Obrigada Obrigada meninas. pelo convite, E vamos Carol. sair com a informação, sempre de forma positiva, Sim. né? Pra gente ajudar os outros também. Obrigada pelo carinho. Voltamos amanhã ao vivo, 1 da tarde. Obrigada, meninos. Ótima semana pra todo mundo.